Olá, meu nome é Isaac de Lira, eu sou aluno do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, o propósito desse vídeo, como o próprio título sugere, é apresentar o trabalho final da disciplina de Sistemas Operacionais. A disciplina de Sistemas Operacionais ela é ministrada pelo docente Diogo Pinheiro. E vamos falar um pouco mais, do trabalho. O trabalho basicamente é uma versão alternativa a esse exercício aqui, no qual o professor ele passa para a gente uma string de referências a páginas de um determinado processo, essa sequência de números aqui, e ele pede para a gente implementar a substituição LRU, substituição FIFO e substituição ótima, que são algoritmos de substituição de páginas, E ele passa também que a gente teste com 3 quadros, 4 quadros, 5, 6 e 7 quadros, certo? E uma pegadinha a mais é que a gente precisa implementar essas substituições utilizando threads também. Então ele deixou em aberto a linguagem de programação que a gente poderia utilizar, e como minha linguagem é Java, então eu implementei em Java. Enfim, tá aqui, o array de números, que ele colocou lá no exercício pra gente. Enfim, vamos lá. Vou primeiro começar falando sobre threads no Java. O Java ele utiliza a JVM, a Java Virtual Machine, que é a máquina virtual que executa o Java o código compilado do Java, E essa Java Virtual Machine ela já utiliza threads para execução dela. Tanto é que se eu der um sleep aqui, do nada, vou botar 8 segundos. Não, vou botar 5 segundos para não demorar tanto. A execução do meu código, ela só vai acontecer depois de 5 segundos. Ele espera 5 segundos para executar o código. Então, é isso. A JVM ela utiliza threads para execução do código compilado Java, E enfim, isso faz com que a execução dos códigos Java seja muito eficaz por ter multithread, Enfim, agora falando da implementação de thread, tudo no Java é orientado a objetos. Eu tô travando muito, desculpa aí pessoal, mas é porque eu fui nervoso. Tudo no Java é orientado a objetos. Então a thread aqui eu estou instanciando ela com um objeto da classe thread, certo? Se eu entrar nessa classe aqui, nesse construtor aqui, que é o construtor que eu estou utilizando para implementar o nosso código, ele recebe um objeto do tipo runnable, da classe runnable. E se eu entrar aqui, você vê que na verdade não é uma classe, é uma interface, mas é uma interface funcional. O que são interfaces funcionais? Interfaces funcionais nada mais é do que uma interface que só possui um método. É uma forma do Java começar a implementar, a mudar, a virar multiparadigma, o Java começou a também aceitar o paradigma funcional. Então, interfaces funcionais, elas são interfaces que só possuem um método, certo? E por que eu estou falando isso? Porque no meu
nas minhas classes, né, dos algoritmos que eu implementei, eu estou implementando a classe dizendo que ela é uma implementação de Runnable, porque eu estou passando aqui objetos das minhas classes dentro da thread para utilizar justamente aquele construtor lá que a gente viu. Então eu estou passando um objeto do tipo Runnable, né, que é o que eu estou implementando aqui. Estou dizendo que minhas classes são implementações de Runnable. Então toda vez que eu dou um new thread, passo isso aqui, eu estou utilizando esse construtor aqui, certo? Enfim, e o que é que isso faz? Isso faz com que eu seja obrigado a sobrecarregar aquele método lá, aquele único método lá que tinha na minha interface funcional, que é o método run. Toda vez que eu dou um start aqui na minha thread que eu instanciei aqui, ele vai procurar no meu objeto esse método run aqui, certo? Ele vai executar automaticamente toda vez que eu der um start aqui. Então eu dou um start, ele executa o método run. O que é que meu método run aqui na minha substituição de página FIFO está fazendo? Ele está chamando meu método pageFaults, que é esse método aqui, e eu dou apenas um print, né? O meu system out print, não sei o que, para mostrar a mensagem, né, das falhas de páginas, qual é a substituição que eu estou utilizando e os quadros. Todos as minhas classes, elas são implementadas basicamente da mesma forma que, pelo menos no meu método run, certo? Claro que o meu pageFaults de cada uma vai ser uma implementação diferente, né? Tanto é que na minha página ótima aqui, como é uma substituição, um algoritmo que ele necessita observar o futuro, tanto é que por causa disso ele não é um algoritmo tão utilizado, tão assim, ele não é realístico, né? Na vida real, assim, ele não consegue ser muito utilizado na vida real por causa disso. Ele é um algoritmo que ele precisa saber do futuro. Então, no nosso caso, né, que a gente está simulando, ele consegue, né, olhar para o futuro. Se ele está aqui, ele consegue olhar para aqui, porque eu já estou passando um array de coisas. Então, ele consegue olhar para o futuro. Já na vida real eu não conseguiria fazer isso, né? Então, por isso que ele não é muito realístico. Quer dizer, ele não é realístico porque ele olha para o futuro, enfim. Então, apenas nesse método, apenas nessa classe aqui, eu implemento o método search e o método predict, né? Justamente para fazer esse trabalho de olhar para o futuro. Mas todas as outras duas só tem o método pageFaults, certo? Então no meu run eu chamo o meu pageFaults, caso pageFaults da minha classe, né, que eu estou no momento, e nessa classe pageFaults eu faço o cálculo do meu atributo falhas de página, e esse atributo falhas de página eu printo aqui junto com a quantidade de quadros e o meu tipo de método que eu estou utilizando. Enfim, voltando aqui para o início, né? O que minha mente está fazendo? Primeiro eu instancio aqui, né, o meu array, e aqui eu começo. Eu crio essa, tá até com o nome errado aqui, ó, tá 3, mas enfim, eu crio meu objeto, né, do tipo thread, passando o meu objeto aqui dentro, já com minhas páginas aqui, né, meu negócio de páginas e os meus quadros que eu tô instanciando aqui, passando isso aqui, né, isso aqui que eu tô fazendo vai para o meu construtor, ele constrói um objeto do tipo substituição página FIFO, certo? Aqui é a mesma coisa para a substituição LRU,
E aqui a mesma coisa para substituição, página ótima. E aqui eu dou um start nas minhas threads. Essas threads aqui que eu estou startando, elas estão executando simultaneamente. No caso está rolando multithread aqui, né? Elas estão executando simultaneamente. Aqui nesse meu trycatch, eu espero essas threads terminarem de executar, né? Com esse método join aqui, eu espero terminar de executar, para então, só então, depois que terminar todos os processos aqui de cima, eu fazer a mesma coisa aqui para 4 quadros e assim sucessivamente. Se eu tirasse isso aqui, né? Vou tirar só para exemplificar. Se eu tirasse, vai ficar uma doideira. Ó. Como é multithread, não vai ter sequência aqui. Então você vê que tá rolando aqui o 4 quadros e os 3 quadros ao mesmo tempo. Aí vem 4 quadros, 3 quadros, 4, 3, 3, 3, 4, enfim, porque tá rolando multithread aqui, né? Então sem esse join aqui, sem eu mandar que meu algoritmo ele só executa o resto depois que terminar essas tarefas aqui das minhas threads, né? Então ia ficar um negócio muito doido. Por isso que eu adicionei esse try-catch aqui em cada uma das simulações, né? Enfim, falando mais do resultado, deixa eu só executar novamente aqui para ficar bonitinho. Ó, como tá rolando multithread aqui nos bloquinhos, né? Você vê que a sequência do LRU, ótimo e FIFO, ele muda para cada bloquinho, né? Porque o print tá rolando meio que simultâneo, então não vai ter ordem, né? No print. Enfim, a substituição ótima, ela vai olhar para o futuro, né? Eu tô passando um array, ele consegue observar o futuro, né? No nosso caso, que a gente está simulando, ele consegue observar o futuro e por isso as falhas de página são menores, né? O LRU ele é um método que se assemelha bastante com a substituição ótima, mas só se assemelha na questão de observar o passado, no caso, né? O LRU ele observa o passado e não o futuro. Você vê que ao longo do tempo não, né? De acordo com o aumento de quadros, o LRU ele vai ficando cada vez mais próximo da minha substituição ótima, né? O FIFO vai ficando para trás, porque o FIFO ele é um método bastante simples de ser implementado, mas ele não é um método tão eficaz quanto esses outros dois. Claro que ele é um método realístico, assim como o LRU, porque o LRU ele observa o passado e não o futuro, como a substituição ótima, né? Mas ele não é tão eficaz comparando, né, com o LRU, porque ele não tem essa observação de futuro, passado, enfim. Ele apenas observa se aquele quadro ele já foi referenciado e se é a primeira vez que ele está sendo referenciado, né? Se for a primeira vez ele vai falhar, e se for não for a primeira vez ele não vai falhar, mas com uma condição: se da última vez que ele foi referenciado ele deu sucesso ou não, porque se ele deu sucesso na última vez que aquele quadro foi referenciado, é sinal que ele vai falhar também. Então, ele não tem essa observação do passado, por isso que ele falha mais do que o método LRU. E é isso que os resultados sugerem, né?
Você vê que a partir de 6 quadros a substituição LRU e a substituição ótima eles se equivalem, né? A partir de 6 quadros. E a substituição FIFO ela só vai se equivaler com os outros dois métodos depois de 7 quadros. E é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem aí, né, durante esses quase 16 minutos. E é isso. Feliz ano novo aí. Eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo isso, mas enfim, muito obrigado por tudo. E é isso. Isaac aí sempre na eficiência. Abraço.